A quarta coisa que você deve fazer se você tem um chamado de Deus. Ou mesmo se você não tiver, tá? Mas hoje, como o assunto é chamado de Deus, eu tô listando coisas que você deve fazer. Jejum. Existe um jejum parcial e existe também o jejum que você faz o jejum completo. O jejum parcial é aquele jejum que você retira algo da sua alimentação que você gosta muito. Então, você tem que ver o quanto que você aguenta. Se você está doente, é claro que você não vai fazer um jejum. Se você é uma pessoa como eu, que é magra, já tem aquela, como diz, aquela facilidade para perder peso, o jejum deve ser feito com sabedoria, tá bom? Você não vai fazer aquele jejum, vou fazer o jejum de Daniel, vai passar 14 dias sem comer nada, 15 dias sem comer nada, vou fazer jejum de 30 dias. Gente, tudo que você for fazer, você tem que entender que Deus entende que você é humano. E Deus entendendo que você é humano, Ele sabe que você tem limite. Mas nunca faça as coisas sem antes falar com Deus, sem antes pedir um direcionamento de Deus. É como ler a Bíblia, né? Até esqueci de falar. Para você ler a Bíblia, você tem que orar, porque se você não ora antes de ler a Bíblia, o que acontece? Vem o sono. E esse sono a gente sabe que é algo espiritual, né? São potestade maligna tentando fazer com que a gente não leia a palavra de Deus. Pode parecer absurdo o que eu tô falando, pode parecer meninice, pode, mas quem tem essa experiência sabe muito bem que é dessa forma que acontece. O inimigo não quer que você leia a Bíblia, tá? Então essa tua preguiça de não querer ler a Bíblia provém do inimigo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ser esforçado. Então a mesma coisa é o jejum. Não se preocupe se você tem um ministério para exercer, se você vai louvar, se você vai pregar, se você vai evangelizar, seja lá o que você for fazer, e você não está ali naquele momento que você pode jejuar. De repente você tem que tomar um certo remédio que o médico pediu para você, e o médico falou assim, você não pode ficar nenhum momento com o estômago vazio. Aí você vai contra as indicações, né, do médico. Gente, você não pode fazer isso. Se o médico orientou que você tem que se alimentar, você deve se alimentar, tá bom? As coisas espirituais não são aquelas coisas loucas. Ai, não, eu tenho que jejuar, médico, eu não posso. Se o Senhor permitiu que você ficasse doente, você tem que respeitar. Se Ele não curou você dessa enfermidade, é porque Ele permitiu que você fosse ao médico, Ele quer que você siga todas as recomendações e, consequentemente, quer que você dê um tempo também, tá? Então, essa vida de jejum não pode ser feita com loucura, tá? Ela tem que ser feita com sabedoria e você tem que entender que Deus te entende quando você não puder jejuar. O jejum, por que é bom o jejum? O jejum, para a parte espiritual, ele vai te ajudar a se afastar daquilo que te afasta de Deus, ou daquilo que tende a te puxar de volta para o mundo. Ele vai te dar uma força espiritual especial para você continuar a tua jornada. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave o teu rosto. Como vocês viram aí o versículo na telinha, o que quer dizer esse versículo? Está explicitamente explicado. Quando nós formos jejuar, a Bíblia nos instrui que nós não podemos mostrar para pessoas que estão jejuando, sabe? A gente sabe que quando a gente jejua, a gente fica assim, né, com aquela sensação de que a gente vai cair, sei lá, dá uma coisa ruim mesmo. Mesmo as pessoas que estão acostumadas com o jejum, elas ficam assim. Tem gente que quando jejuma, a casa inteira dele sabe que ele tá em jejum, tá? Então se você for jejuar, escolhe um horário, um momento assim. E se você um momento assim que ninguém tá observando você, ou se porventura tem muita gente na sua casa, então retira algo que você gosta, tá bom? Vamos para a quinta coisa que você precisa ter ou você precisa ser para exercer o seu chamado. Gente, isso aqui é o que eu vejo que mais está faltando, tá? Sinceramente. Desculpa vocês aí, mas é o que eu tenho observado. Humildade. Gente, é triste ver um servo de Deus ou uma serva de Deus que não tem humildade. Quando começa a cantar, eu só canto se me chamar de cantora, porque eu sou cantora. Eu só canto em eventos grandes,
final de campanha. Agora esses cultos assim pequenos, ixi, nem me chama. E só em igreja grande, tá? Não canto em igreja pequenininha, não. Só vou também se me der uma oferta. Se não der oferta, eu não prego. E dependendo da oferta, se for pouco, eu nem volto mais. Eu só prego se a pessoa me apresentar daquela forma, se não me receber bem. Querido, se nem Jesus Cristo foi bem recebido, a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Foi rejeitado pela sua própria pátria. Na sua própria pátria ele não teve honra. Por isso que ele diz, profeta de casa não tem honra. Se nem Jesus, que é filho de Deus, não foi absolvido de passar por essas coisas, quem dirá nós? Então vai ter lugares que você vai chegar e você não vai ser bem recebido, tá? E muitas das vezes vai ser o Senhor provando você, tá? Observe bem essas coisas. Seja humilde para entender todo esse processo que você precisa passar, tá bom? Então, a humildade é uma das coisas que a gente precisa ter. Porque existem pessoas que quando elas começam a exercer o chamado, ou até mesmo quando recebem um dom de Deus, nossa, elas se tornam pessoas intocáveis, inalcançáveis. Elas se sentem deuses por estar sendo usadas pelo nosso Deus. Quando na verdade, quanto mais você recebe do Senhor, mais humilde você tem que ficar e mais você tem que vigiar, tá bom? Quando você tem um chamado, você tem que colocar na sua cabeça que você não está sendo chamado para ser servido. Você está sendo chamado para servir mais ainda do que você já servia. Quanto mais você serve, mais humildade você desenvolve. Estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Esse vídeo também serviu muito para mim. Eu estou passando aqui para vocês. São dicas e são coisas que eu fui desenvolvendo conforme o passar do tempo no meu ministério, tá bom? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Seja humilde, querido. Por mais que você tenha promessa grande, por mais que Deus esteja te usando, ou por mais que Deus tenha te dado um dom, por mais que você seja bonitinho, por mais que você seja o escolhido desde o ventre da sua mãe, seja humilde, tá bom? Porque o que Deus te deu é dele, e a hora que ele quiser tirar, ele tira, e se ele tirar de você, você simplesmente se torna uma pessoa mais comum do que você já é. Quanto mais humilde, mais de Deus você recebe. Eu tô falando sério, tá bom? A sexta coisa que você deve fazer para exercer o teu chamado. Gente, todas essas coisas que eu tô falando, você tem que exercer até os seus últimos dias de vida, e mesmo que você não tenha o chamado. Santidade. Irmã, é difícil. Não é difícil não, querido. Jesus, ele não veio só para morrer na cruz, ele veio para ser o exemplo, o único exemplo a ser seguido. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Observe bem que esse versículo está dizendo que aquele que nos chamou é santo, que nós devemos ser santos como ele. E quem é que nos chamou? Deus. Amém. Tá? Então já está falando tudo. O que é santidade? Santidade é ser separado. Mas, irmã, ser separado do quê? Separado do mundo. Mas a santidade, querido, é você se separar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, querido, você que exerce o seu chamado, seja sincero com Deus. Não assista pornografia. Fuja da aparência do mal, como diz a Bíblia. Fuja. Tudo aquilo que você vê que vai provocar algo de ruim aos olhos das pessoas sobre você, fuja disto, tá bom? Seja lá o que for. Cuidado com a roupa que você usa, tome cuidado com aquilo que você está olhando, com aquilo que você está desejando. Tome cuidado com os lugares que você vai. Você tem que ter santidade diante de Deus, porque Deus está vendo, tá? Deus vê tudo, Deus vê aquele videozinho lá que você acha que ele não viu, que você viu, né? Palavrões, meus queridos, não pode fazer parte do seu vocabulário. Gíria não pode fazer parte do seu vocabulário. Tome cuidado com aquilo que você veste, com aquilo que você fala e com as suas reações diante de situações que podem provocar raiva, ódio, né? Que podem aí te desestabilizar emocionalmente. Quando você tem um chamado, você não vive uma vida comum. Só que assim, não é só você sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele tira os seus desejos carnais, tá bom?
Não fica desesperado não, porque o Espírito Santo de Deus, ele retira de você os desejos carnais, mas ele só retira se você entregar nas mãos de Deus, se você falar para Deus o que você quer, se você mostrar para Deus o teu esforço para se afastar daquilo que te afasta de Deus. Tá? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima!